Aleluias. Queridos, feche teus olhos nesse momento. Esquece quem está do teu lado. Vamos encher esse lugar com ações de graças. Eu não sei como foi o seu dia, não sei como foi a tua semana, mas nós temos motivos de sobras para agradecermos ao Senhor. Apenas agradeça, não peça nada. Agradece pela tua família. Agradece pelo alimento abençoado de cada dia. Agradeça pelo ar que você respira, pela sua saúde. Nós somos tão gratos, Pai. Nós somos tão gratos porque o Senhor é bom em todo tempo. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, os livramentos, as portas abertas, conexões, a tua misericórdia que nos alcança a todo instante. Nós te agradecemos pela provisão de cada dia, pela nossa saúde. Nós somos tão gratos pela nossa família, Pai, aquela que o Senhor nos presenteou. Vamos encher esse lugar de ações de graças. Eu sei que nós temos motivos de sobra para agradecermos. Oh, aleluias. Aleluias. Nós te damos graças. Nós podemos crer no amanhã. Nós temos um futuro em Ti, Senhor. O nosso futuro está garantido em Ti, Senhor. Por isso que podemos levantar as nossas mãos como um filho que quer o braço do Pai, como vencedores, como alguém rendidos diante da Tua presença. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Nós te damos graças em nome de Jesus. Segura um Mi maior. Vamos adorar o Senhor só mais um pouquinho. Porque Ele vive. Posso crer no ar. Adore ao Senhor, levante suas mãos, exalte-o. Porque Ele vive. Oh, aleluias. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Só mais uma vez, canta de todo o coração. Porque Ele vive. Oh, aleluias, declare. Posso crer no amanhã. Sim, haha. Porque Ele vive. Oh, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluias. Olha para a pessoa do teu lado com aquele sorriso de quem realmente é filho de Deus. Diz: meu irmão, o teu futuro está garantido no Senhor. Olha para ele e diga: se anima, crente. Diga: se anima, meu irmão. Essa semana será poderosa na tua vida. Semana de respostas, semana de resultados extraordinários. Se você crê, dá uma glória a Deus. Obrigado, gente. Que bênção. Aleluia. Sente-se um pouco em nome de Jesus. Hoje nós estamos diante de um tema extremamente importante para aqueles que de fato crêem na palavra. Sabe, queridos, existe tanta coisa boa vindo da parte de Deus que muitas vezes não estamos desfrutando pela questão, ou pela falta de entendimento das Escrituras, ou pelo aspecto religioso de não compreendermos de fato que
Cristo não é uma religião, Cristo é vida. E a ignorância nos faz andar debaixo de um jugo que o diabo nos coloca, a ponto que deixamos de ter aquilo que Deus já nos deu, uma dádiva de Deus mediante a obra redentora. No livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 19 e verso 20, diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Eita glória! Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13 e 14, diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Efésios 5:8 diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. E ele finaliza esse verso dizendo: vivam como filhos da luz. Ao entendermos o que as Escrituras nos traz como um novo estilo de vida, nós podemos andar de acordo com a vontade de Deus aqui nessa terra. Nós cremos, eu tenho a plena convicção que nós somos a geração do arrebatamento. Somos a geração que, em um abrir e fechar dos olhos, o nosso corpo será glorificado e juntos iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas que esse dia está próximo. Mas, queridos, também é da vontade de Deus que venhamos a desfrutar de uma vida plena, abençoada. O próprio apóstolo Paulo nos ensina em Romanos que tem-se uma necessidade de renovarmos a nossa mente com a palavra. Temos o entendimento para compreendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Sabe, a falta de compreensão das Escrituras nos leva a uma vida de escravidão, acreditando que muitas coisas que de certa forma acontecem em nossa vida, pensamos por não entendermos as Escrituras que é da vontade do Senhor. Mas Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom, Deus é cheio de misericórdia e amor. Aquilo que Ele tem preparado para mim e você é como de um pai amoroso, um pai cheio de compaixão para os seus filhos. E tudo aquilo fora do que a palavra diz ao nosso respeito, nós não podemos aceitar, como se fosse algo natural. E de certa forma isso tem feito com que muitos cristãos, eles vivam debaixo de uma pressão, debaixo de um jugo que não pertence a eles. Mas existe e já está aberto, já está disponível um novo e um vivo caminho para todo aquele que nele crê. Eu não sei você, mas o fato de compreendermos as Escrituras nos coloca em uma posição de uma responsabilidade no qual nós não tínhamos antes. E queridos, viver debaixo da opressão do diabo, literalmente hoje na vida de um cristão, é aceitar um engano, uma mentira que procede do próprio diabo para a nossa vida como uma verdade. Jesus na cruz, no plano redentor, foi por completo. A obra do Calvário foi perfeita. Tudo aquilo que Deus tinha como propósito para nos alcançar, nos redimir, foi concluído com 100% de perfeição. Não existe mais nada da parte de Deus para se manifestar em nossa vida ao se tratar do plano redentor, porque tudo foi perfeito na cruz do Calvário. Agora, cabe a mim e você termos essa compreensão, entendermos que ao bradar está consumado tudo aquilo que foi proposto pelo Pai para nos tirar do império das trevas e nos colocar no reino do Filho do seu amor, foi concluído. Então já não estamos mais debaixo do jugo de Satanás, da escravidão do diabo, nós entramos pelo livre acesso do reino do amor de Deus para podermos desfrutar daquilo que tem no reino. E aí se torna uma questão de opção, se torna uma questão de entendimento acerca de que estilo de vida você quer viver. Sabe, eu me lembro alguns anos atrás, não faz muito tempo, eu terminei me envolvendo um pouco com um time de futebol aqui de Campina Grande. Entramos no grupo da diretoria e certo dia eu disse para o meu pai: vamos assistir o jogo.
Meu pai se interessou, liguei para um dos dirigentes e disse: olha, eu quero ir assistir o jogo. Eu queria ver com você qual é a possibilidade de nós entrarmos no estádio. Ele disse: me dê o seu nome completo e o do seu pai. Chegue na portaria da imprensa, apenas cite os seus nomes e eles irão dirigir vocês para um tipo de um camarote, um camarim. Fomos naquela expectativa, chegamos naquele portão, o porteiro pergunta o meu nome e o do meu pai, nós citamos, eles dizem: pode entrar. Fomos subindo os degraus, chegamos em um setor, de certa forma, privilegiados, era um tipo de camarote no estádio Amigão. Ficamos apenas eu e meu pai naquela sala, totalmente exclusivo para nós, e o Senhor começou a tratar comigo naquele momento, dizendo: está vendo, filho? Se o teu nome em uma simples lista de uma partida de futebol te dá a condição de estar desfrutando de um ambiente, de certa forma, melhor, imagina teu nome escrito no livro da vida. O problema é que muitas vezes nós estamos com esse nome escrito no livro da vida e não entendemos os benefícios que nos foi dado mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário. Não compreendemos todo o plano redentor foi perfeito, mas com um propósito para que possamos também desfrutar de coisas melhores e maiores da parte de Deus. O problema é que muitas vezes nós não estamos enxergando Deus, nem sequer nos pequenos detalhes. E como é que nós iremos ver nas coisas maiores? Em Lucas 10, os discípulos chegam para Jesus empolgados, entusiasmados: Senhor, no teu nome os espíritos se submetem a nós. Aquilo era uma experiência única. Nas Escrituras era a primeira vez que a Bíblia nos mostrava eles expulsando demônios sem a presença de Jesus. Isso era algo fantástico, algo extraordinário. O Senhor diz: olha, eu vi Satanás cair dos céus como um raio sobre a terra. Eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Nada vos causará dano algum. A questão é que em seguida ele diz: mas não, vos alegrai-vos, porque os espíritos se submetem a vocês. Alegrai-vos antes, pelo seu nome está escrito no livro da vida. Então olha para o teu vizinho e diga: sorri, crente. Tu tem motivos de sobra para se alegrar, para festejar, para vibrar com aquilo que já foi concluído na cruz do Calvário. E quando entendemos a importância do nosso nome estar escrito no livro da vida, nós compreendemos o tamanho da dimensão do preço que foi pago na cruz do Calvário, para nos dar um livre e poderoso acesso em Deus. Porque muitas vezes estamos andando como mendigos espirituais, na dependência da oração de um próximo. Nada contra isso. Nada contra você pedir para alguém orar pela sua família. Nada contra você pedir para alguém orar pelos seus filhos, pelo seu trabalho. Mas, queridos, o problema está em não compreendermos o poder que já habita dentro de nós. O problema é não termos por entendimento aquilo que nós já temos e não estamos usando. No dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. E isso te trouxe junto à unção do próprio Espírito, que a Bíblia chama de poder. Poder para desfazer as obras de Satanás, não só sobre a vida dos outros, mas também sobre a tua. Te colocando numa posição de autoridade, usando o nome que está acima de todo nome e desfazendo as obras de Satanás por onde quer que você passe. É nisso que nós precisamos ter por compreensão. Você tem que ter por entendimento que você é templo do Espírito, o maior habita dentro de você. O nome de Jesus tem poder, está acima de todo nome. Então usa, crente. Mas nos tornamos mendigos espirituais, na dependência da fé dos outros, na expectativa de que alguém venha impor as mãos sobre nós. Isso é bíblico, a imposição de mãos. A questão é que muitos de nós já não temos mais um nível de imaturidade a ponto de não compreendermos o poder que há em nós, de podermos enxergar o próprio Deus nos pequenos detalhes da nossa vida, de podermos compreender que Deus a cada momento está se movendo ao meio ao teu favor, como um pai amado que cuida dos seus filhos. Mas aí, de certa forma, nós só temos o hábito de enxergarmos Deus nas grandes coisas. Como é bom desfrutarmos de um milagre extraordinário. Eu sou a prova viva disso.
Como é bom vermos alguém ressuscitar entre os mortos, ser curado de uma enfermidade ou de uma doença rara. Como é bom vermos portas extraordinárias se abrirem diante dos nossos olhos. Como é bom ver o agir de Deus de forma esplêndida. Agora, quando se tem uma consciência da presença de Deus sobre a tua vida, nós conseguiremos enxergar Deus nos pequenos detalhes, porque melhor do que ser curado é não ficar doente. E será que estamos agradecendo a Deus? Será que estamos tendo um entendimento da presença dEle sobre as nossas vidas? Senhor, hoje mais um dia eu acordei. Glória a Deus pela tua bondade, glória a Deus pela tua misericórdia. Hoje é dia de fazer um estrago no inferno. Porque criamos apenas um hábito de enxergarmos Deus, o agir de Deus naquilo que é extraordinário. Mas o extraordinário de Deus não começa de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Quando entendemos quem de fato nós somos agora em Cristo, aquilo que nos foi dado como uma dádiva, como presente de Deus. Sabe, queridos, eu vou te dar um exemplo claro e vivo acerca da grandiosidade daquilo que Deus fez ao teu favor. Nós temos um orfanato, que de fato essa palavra não existe, chama-se casa de acolhimento para crianças. Existem dois tipos de casas, casa de acolhimento e casa de passagem. A casa de acolhimento, literalmente, é para casos mais graves, situações de riscos, em questão de vulnerabilidade das crianças. E a casa de passagem, o nome já diz, é algo passageiro, algo momentâneo, algo bem mais simples, que dá para se resolver de uma forma mais simples. E na época que nós fomos iniciar, eu disse, eu quero os casos mais graves. Eu quero uma casa de acolhimento. Certo dia nós recebemos uma ligação de que iríamos receber um bebê recém-nascido. A mãe desse bebê com problemas mentais teve ele no meio do mato. Cortou o cordão umbilical com uma pedra e colocou o bebezinho dentro de uma fossa. Ainda por cima uma tampa e uma pedra. Pela misericórdia do Senhor, um carteiro estava passando pelo local, em uma cidade aqui do interior, escutou o choro do bebê, tirou aquela pedra, a tampa, pegou aquele bebê do fundo da fossa e levou para as autoridades, que trouxeram aqui para o hospital do trauma. Recebemos aquela ligação de que a qualquer momento aquele bebê com alguns dias iria para a nossa casa de acolhimento, para o nosso orfanato. Nos preparamos, montamos a equipe, sabíamos que não era um tipo de trabalho qualquer pela vulnerabilidade daquela situação, mas estávamos prontos, preparados para receber aquele bebê. E chega o dia que aquela criança chega, nós começamos a cuidar, começamos a tratar, começamos a amar aquela criança de uma forma extraordinária. As nossas mães sociais cuidavam dele com muito carinho, toda a nossa equipe se dedicando. Aquele bebê ia cada dia crescendo, como assim nós declaramos, em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E cada dia ele ia ficando mais forte, mais lindo, ficava do jeito que nós estávamos querendo. E para a glória de Deus se tornou uma criança saudável. Com um ano, exatamente com um ano, recebemos uma ligação que ele seria adotado. E foi aquela mistura de sentimentos, porque de certa forma gera um apego, mas estávamos felizes porque realmente o Senhor tinha levantado uma família para cuidar daquela criança. E aí nós começamos a enxergar a grandiosidade do amor de Deus pelas nossas vidas. Era incrível, porque os pais adotivos, se você olhassem para eles e olhasse para o bebê, com toda certeza vocês iriam dizer que era um pai original. Ele era a cara do pai. Nunca que você diria, é adotado. Impressionante. E durante um certo período, aqueles pais, eles mandavam fotos, relatos, e eram fotos dele entrando na escola, foto dele participando de um aniversário. Era a bondade de Deus se manifestando sobre a vida dele. E aquilo alegrava os nossos corações, porque literalmente aquele bebê estava morto.
E eu consigo enxergar todo esse cenário, eu consigo enxergar todo esse tipo de situação, como a minha vida e a tua vida no âmbito espiritual. Nós estávamos no fundo do poço, em uma fossa, encharcado pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, e de repente, a misericórdia de Deus em forma de carteiro, chamado Jesus Cristo, vem e nos tira do lamaçal do pecado e nos encaminha para o reino do seu amor, irmãos, nos colocando vestes de louvores, tirando tudo que não presta de nós e nos trazendo uma vida de vitória e abundância. Para e pensa a grandiosidade desse tipo de atitude em relação à salvação no qual alcançamos em Cristo Jesus. Quem nós éramos, quem nós somos e para onde nós iremos quando nós entendemos que a obra redentora foi completa por causa do sacrifício do nosso Senhor. Então eu não posso ser do tipo de pessoa qualquer. Eu tenho que ser uma pessoa extraordinária. Agora, a quem muito é dado, muito é cobrado. Existe uma frase popular que diz: quanto mais, melhor. Isso, de certa forma, é algo bem positivo. Nós somos do tipo de pessoa que gostamos e queremos e podemos desfrutar daquilo que nós chamamos de excelência. Não é errado nós queremos desfrutar da excelência de Deus sobre a nossa vida. Pelo contrário, Isaías capítulo 1, verso 19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Então isso me ensina que existe algo de melhor que essa terra pode oferecer para aqueles que estão conectados à sua palavra. Eu gosto da versão que diz: se você estiver disposto a me obedecer, ireis desfrutar das melhores coisas que essa terra pode oferecer. Porque já não se trata apenas de um querer, nós precisamos estar conectados com o Senhor mediante a sua palavra. A excelência faz parte de um caráter cristão, faz parte da natureza de Deus, no qual Ele entregou aquilo que há de mais excelente, que é o seu Filho, para que pudesse nos resgatar. E aí nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós entendemos que existe uma excelência da parte de Deus, podemos desfrutar dessa excelência porque é bíblico, nada de errado em termos um carro bom, nada de errado em termos uma casa de excelência, desfrutarmos de alimentos de excelência, queremos desfrutar de tudo que há de excelência da parte de Deus. Isso não tem nada de errado. O erro está quando nós não estamos agindo em relação àquilo que Ele nos confiou com excelência. Com a mesma empolgação e entusiasmo que nós temos para receber da parte do Senhor, muitas vezes não estamos agindo conforme aquilo que nós queremos ter, com excelência. Porque não existe um ser vivo dentro dessa igreja hoje que o Senhor não tenha um propósito sobre a sua vida, que não tenha algo extraordinário para se manifestar. O problema é que muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus e agimos de uma forma qualquer, sem compreender que devemos ter uma posição de excelência naquilo que nos foi confiado. Nos dedicarmos, sermos zelosos, sermos valorosos em relação àquilo que Ele nos confiou, irmãos. Porque quando nos tornamos fiéis no pouco, no muito seremos acrescentados. Existem etapas da nossa vida que há de ser cumpridas quando o nosso coração estiver alinhado com o propósito. Porque nós queremos desfrutar de Deus, de tudo aquilo que há de excelência. Se eu perguntar se você gostaria de uma casa nova, você vai dizer que sim. Um carro novo, você vai dizer que sim. E isso não é errado. Agora, se eu te perguntar se você tem um desejo de ser uma bênção, de fazer com que aquilo que chega em tuas mãos venha produzir frutos, qual o nível da medida, da expectativa que você gera? Qual o nível de envolvimento, de entrega que você se dá? Sabe, irmãos, nós já estamos nesse que nós podemos chamar de trabalho ministerial já há alguns anos. E se tem algo que eu sempre busquei fazer para o Senhor, foi tudo com muita excelência. Tudo com muito zelo, tudo com muita dedicação. Eu me lembro a primeira vez que eu ministrei na igreja. Na época nós fazíamos parte da Igreja Bíblica Redenção. Nosso querido apóstolo Sérgio Pessoa. Estávamos trabalhando em algumas lideranças. Eu me lembro que certa noite, em um domingo de noite,
o apóstolo Sérgio, ele faz uma pergunta se haveria na igreja pessoas que pudessem ser voluntárias para montar a equipe de limpeza. Eu tinha disponibilidade, levantei as mãos, junto com mais umas 4 ou 5 pessoas. No final do culto nós nos reunimos, ele perguntou se poderíamos, logo na segunda-feira, organizar a igreja, e me coloquei à disposição junto com outros irmãos. Ele me deixou a chave da igreja. E marcamos aproximadamente 8 horas da manhã, fiquei esperando alguns irmãos, nenhum deles apareceram. Como eu já estava lá, estava com a chave e disse, então vamos tentar fazer aquilo que nos foi confiado. E a igreja não era tão grande, cabiam umas 300 pessoas, começamos a empilhar as cadeiras, começamos a organizar algumas coisas, comecei a limpar uns ventiladores, aquilo que eu era capaz de fazer. E comecei a trabalhar em cima do altar, limpar os instrumentos, passar um pano. E chegou um determinado momento que eu vim limpar o púlpito. Tinha uma Bíblia aberta. Eu nunca tinha ministrado. Estava lá, 2 Crônicas, capítulo 20. Eis que o Senhor fala ao rei Josafá, essa peleja não é vossa, mas é minha. Eu dei uma olhada para ver se não tinha ninguém na porta. Eu disse, é agora que o fogo desce. E comecei a pregar para as cadeiras. Comecei a ministrar e falando que o Senhor é bom, a misericórdia dEle, o amor dEle, o favor dEle. E eu me empolguei e comecei a fazer o apelo. Quem quer aceitar Jesus? 1 vida, 2 vidas, 3 vidas, 4, 5, 10 vidas. Meu Deus, é festa nos céus. De repente me bate uma vergonha. O que é que eu estou fazendo? Eu creio, irmãos, que aquela manhã foi um destravar. Foi um momento que eu acredito que o Senhor olhou e disse, é esse. É nessa onda que eu vou surfar. E pela misericórdia e a graça de Deus, eu não tenho ideia de quantas pessoas já se entregaram a vida a Cristo. Mas, irmãos, a cada dia que nós estamos diante daquela oportunidade que o Senhor nos concede, o desejo de servir ao Senhor com excelência, de fazer com que pessoas sejam alcançadas, porque eu sei o valor e o preço daquilo que eu obtive mediante o sacrifício de Cristo, não cessa. Como foi dito pelo nosso querido pastor Marcondes, eu sou apaixonado por abrir igrejas. Já iniciamos 19 igrejas, restaurei igrejas, montei estruturas de igrejas que nem sequer eu preguei nela. Porque eu entendi que não é para mim, é para o reino. Eu entendi que tudo aquilo que eu fizer tem um propósito que me foi confiado: alcançar vidas, preparar locais, montar estruturas, para que pessoas entrem e enxerguem a excelência de Deus naquele ambiente, e mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de agir. Porque no final das contas não se trata da quantidade, não se trata do tamanho, mas da intenção do coração. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 3, verso 23, verso 24. Tudo o que fizerem, diga comigo, tudo, faça de todo coração, como para o Senhor, e não para os homens. Olha o que diz o verso 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E ele finaliza esse verso dizendo, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Paulo está dizendo nessa carta a essa igreja, dizendo, ei, acorda para uma realidade. Se te confiaram limpar a igreja, se te confiaram limpar um púlpito, se te confiaram ministrar a palavra, ministrar louvores, aquilo que Ele te confiou, coloca algo no teu coração, não é para os homens, é para Cristo. Ah, pastor, mas eu queria pregar no culto de domingo à noite. Irmãos, você tem toda uma multidão lá fora para você pregar. Ah, mas eu queria um púlpito. Então compra um e carrega ele nas costas, mas não deixe de pregar.
Porque nós estamos deixando de fazer aquilo que Deus nos confiou simplesmente por caprichos, por egos pessoais, por estar voltado àquilo que faça com que eu e você venhamos a criar um destaque e nos tornamos o centro das pessoas. Isso é um perigo para a tua vida, porque a Bíblia diz que toda honra, toda glória deve ser dada a Ele. Agora deixa eu te perguntar, o que foi que Ele te confiou e você ainda não começou a fazer? Porque nós entendemos e já fomos recompensados. As portas foram abertas para nós mediante o sacrifício de Cristo. Entramos em um outro nível, saímos de um nível para outro totalmente diferente. Para quê? Para apenas estarmos na expectativa de venha a nós o vosso reino, mas de que nada seja a tua vontade feita em minha vida. Porque eu quero fazer a minha própria vontade? A forma no qual você age com aquilo que o Senhor te confiou irá te promover e te colocar em outros níveis que você nem imagina. Quando nós iniciamos o projeto Pequeninos em 2012, eu me lembro certa vez que eu conversando com algumas pessoas, eu disse, vai chegar um dia que nós teremos um bairro aqui em Soledade chamado Pequeninos. Eu disse que era um bairro e não uma rua. 2012. Os anos se passam. No final do ano passado, nós estávamos em novembro, mais ou menos, e uma manhã bem cansativa. Uma série de situações para resolver, várias reuniões, e tudo que eu queria era terminar aquela manhã, descer para casa, almoçar, tomar um banho, e depois voltar para o trabalho, voltar para mais reuniões que estavam marcadas. Escute bem isso. E eu me recordo que um dos nossos colaboradores me procura e disse, pastor, já era quase 1h da tarde. Ele disse, tem uma senhora com uma criança querendo conversar com o senhor. Eu estava tão cansado, tão sobrecarregado e disse, não tem como você resolver essa situação com ela? Porque eu sabia que normalmente eram pessoas que queriam pedir cestas de alimentos, um gás, medicamentos, e ele tinha autorização para resolver aquelas situações. E ela disse, ela não me disse o que é, apenas quer conversar com o senhor. Eu disse, tudo bem, quando terminar essa reunião pode pedir para ela vir. E entra uma senhora, eu nunca tinha visto. Nós moramos numa cidade de 14 mil habitantes, então basicamente você sabe quem é todo mundo. Com uma criança. E eu perguntei para ela, tudo bem? A senhora é daqui? Ela fez, não sou daqui, mas estou chegando para morar aqui agora. Já faz uma semana que estou aqui na cidade e nós estamos precisando de ajuda. Eu disse, que tipo de ajuda você está precisando? Eu queria uma cesta básica. Na hora esse meu colaborador estava na porta, eu olhei para ele como se dissesse, tem gente que morre hoje. Eu disse, tudo que você precisa é uma cesta básica. Ele fez, tudo que eu preciso é uma cesta básica. Porque essa minha menina, ela estava com uma criança, ela tem 6 anos, está completando hoje. Ela tem diabetes e nós não temos nada para comer em casa no dia do aniversário dela. Sabe, querida, aquilo foi um destravar de mentalidade naquele momento tão grande que todo o meu cansaço, tudo aquilo que eu tinha como uma sobrecarga foi evaporando diante das circunstâncias daquela pessoa que estava passando naquele momento. Eu disse, como é? É aniversário dessa princesa. Eu estava com R$40 no bolso. 40. Eu disse para esse meu colaborador, pega esses R$40, vai na panificadora, compra um bolo de aniversário. Quando você voltar, pega uns 5 brinquedos, que nós temos brinquedos guardados lá, por causa dos dias das crianças, coisas desse tipo. De menina, traz para ela, e traga mais umas 3, 4 cestas básicas. Orei por aquela criança, nós cantamos parabéns, abençoamos, e aquilo me trouxe uma alegria tão grande, irmãos. Tão grande. E foi uma festa, eu pedi para que ele deixasse aquela família em casa. E eu fui para casa. Quando eu chego em casa, o meu telefone toca.
Um amigo nosso disse: pastor, o senhor está no projeto? Eu disse: não, eu acabei de chegar em casa, tem como o senhor vir aqui rápido? Não. Eu disse: cara, estou aqui para almoçar, tem uma pessoa querendo ver o projeto aqui, o senhor precisa vir. Disse para a Pâmela: olha, eu vou tomar um banho e depois eu volto para almoçar. Chegamos lá, tem uma senhora, nunca tinha visto aquela senhora também. Entramos, mostramos toda a estrutura, falamos o que era o projeto, fizemos toda uma turnê pela instituição. Quando entramos na minha sala, ela disse: eu estou impressionada. Estou encantado com tudo isso que eu tenho visto, nunca tinha visto isso. Muitas pessoas tinham me indicado para vir, e eu só olhando ela falando, e ela dizendo: você não sabe quem eu sou, né? Eu disse: não tenho nem ideia. Ela disse, ela se apresentou: eu sou presidente de um órgão chamado CEAP. Ela olhou para mim e disse: você também não sabe o que é CEAP? Eu disse: também não. Ela disse: a CEAP é um órgão responsável do governo do estado junto com o governo federal para distribuição de casas populares. Eu disse: que interessante. Eu disse: e como a senhora pode me ajudar? Ela disse: o que veio no meu coração foi doar para você 150 casas. Eu disse: 150 casas? E o Senhor me levou para 2012. Um dia eu vou ter um bairro chamado Pequeninos. E ela disse: ainda tem mais. Eu estou tão impactada com tudo que vi, que além das 150 casas, eu vou te doar uma praça. Uma praça. Eu disse: eu aceito na seguinte condição. Eu aceito as 150 casas, nós temos um terreno, nós iremos construir essas casas com essa praça na condição de que nasce um bairro chamado Pequeninos. Ela disse: bom, já não é comigo, é com o prefeito e os vereadores. Naquela mesma tarde eu liguei para o prefeito, liguei para um vereador, para um secretário, eles foram em minha casa e disse: olha, ganhei 150 casas, ganhei uma praça, e eu vou construir. Na condição de que o terreno que nós temos, nasce um novo bairro chamado Pequeninos. A praça vai se chamar Silvia Lima. Nós vamos ter a avenida principal com o nome Apóstolo Bud Wright, vamos ter nome de pessoas, de homens de Deus como o pastor Rosilon Lourenço, Marco Chatobá, outros nomes especiais. O prefeito disse: por mim está feito. Agora, queridos, deixa eu dizer, não bata a palma não. Deixa eu te dizer algo. Eu plantei R$40, 5 brinquedos que não chega nem a R$100, umas 3, 4 cestas de alimento, e colhi 150 casas, uma praça. Vou poder abençoar 150 famílias, tudo por causa da intenção do coração. Tudo porque aquela doação dos R$40, dos brinquedos, não foram feitos de qualquer forma, foi feito com excelência, foi feito com amor. Mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, nós fizemos por entendimento, sabendo que aquela família seria alcançada pelo Senhor, pela bondade e pela misericórdia dEle. Eu não vou morar em nenhuma dessas 150 casas, mas deixa eu te dizer algo, vai ser o melhor bairro que Soledade já teve em sua história. Pessoas serão transformadas simplesmente por causa de uma atitude de amor. Olha que o Senhor nos dá condições e ferramentas para fazermos o extraordinário, quando nós temos o entendimento que somos templo do Espírito, temos a unção de Deus sobre a nossa vida e dentro de nós. Nós não podemos agir, irmãos, de qualquer forma. Nós temos que ter esse entendimento de olhar para as pessoas e enxergar em cada uma delas uma expectativa de ter as suas vidas transformadas. Nós estamos ofertando centenas de cursos profissionalizantes, e certa vez me perguntaram o que tem a ver um curso de cabeleireira com Deus, o que tem a ver um curso de design de sobrancelha com Deus, o que tem a ver um curso de informática com Deus. Eu disse: olha, eu não sei se Deus corta o cabelo ou não nos céus, mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus gera uma expectativa na transformação na vida de pessoas, mediante um sonho que Ele coloca em seus corações.
Quando nós entendemos que o véu foi rasgado, o acesso não é só meu, mas é nosso. Nós começamos a olhar para as pessoas de uma forma diferente. Nós começamos a olhar aquele drogado de uma forma diferente, aquela prostituta de uma forma diferente, porque agora ela tem a oportunidade de fazer um curso e deixar de vender o seu corpo, ter uma profissão digna e se autossustentar. Porque, irmãos, nós mudamos a nossa mentalidade e pior que estamos nos tornando pessoas frias, secas. Eu sou próspero, glória a Deus, porque a prosperidade não está condicionada àquilo que você tem no seu bolso, mas sim por aquilo que Ele fez na cruz por você. Porque o reflexo da prosperidade na vida da pessoa não é o que ela tem, mas aquilo que ela é, aquilo que ela faz com o que tem. Por isso que eu sou rico, riquíssimo, porque eu posso não ter um pau para dar no cachorro. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu me decido a fazer aquilo que o Senhor confiou, chega cachorro, chega pau, chega toda a provisão dos céus. Porque não está na minha condição, está na minha dependência dEle. Está na consciência de quem está por mim, quem é por mim, quem está sobre o controle da minha vida. Oh, aleluias! O projeto Pequeninos vai chegar para todos os estados dessa nação. Isso eu declarei em 2013. Saímos da Paraíba, já estamos em Belo Horizonte, já estamos no Pará. Já estamos em São Paulo, já estamos no Rio de Janeiro. Vamos abrir agora em Alagoas, vamos abrir em Pernambuco, vamos abrir na Bahia, vamos abrir no Sergipe, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia. E olha onde nasceu, Soledade. 14 mil habitantes. Entramos na Bolívia, em La Paz. Fomos para a África, em Angola. Assim o Senhor permitindo, no início desse mês, vamos estar inaugurando no Camboja, na Ásia. Por quê? Porque simplesmente lá atrás, quando foi preciso, nós agimos com amor. Nós agimos com a consciência de que não se tratava de algo pessoal. Nós agimos com o entendimento que aquilo que nós tínhamos nas nossas mãos era a ferramenta necessária para fazer com que o reino se expandisse. Irmãos, eu vi crianças na Bolívia declarando a palavra em espanhol e nem espanhol sei falar. Eu vi crianças na África dançando, celebrando pela chegada do projeto que nem os conhecia. Estamos no Camboja com crianças que totalmente, com suas vidas dilaceradas pela família, receberão o amor da parte de Deus. Vamos para a Argentina, vamos para Moçambique, vamos para o Chile, vamos para o Equador, vamos para várias nações. E onde nasceu? Não existe, irmãos, bota isso na tua cabeça em nome de Jesus Cristo. Não existe ninguém pequeno quando se tem por entendimento que Deus é grande. Não existe sonhos incapazes quando se entende que Deus é possível agir na tua vida de qualquer forma, irmãos. Quando você abre um coração disponível para Ele, não limite Deus. O véu foi rasgado. Nós temos um acesso livre diante do Senhor. Não existe mais burocracias. Agora é pai e filho, filho e pai. Então, não limita Deus. Agora, a pergunta é: qual nível de excelência você tem se dado ao Senhor? Qual nível de generosidade você tem feito diante daquilo que o Senhor te confiou? Qual o teu nível ao olhar para as pessoas que se levantam contra a tua vida? No final das contas, o que vai pesar na balança é isso, a intenção do teu coração. Como têm sido as tuas ofertas? Como têm sido as tuas sementes para os missionários? Como tem sido a tua generosidade com o irmão da igreja que está passando necessidade?
Como tem sido? Eu vou falar para o pastor: ei, se Deus te mostrou, é porque Ele está contando com que você haja. No mínimo, chega lá e dá um abraço nele e erga a cabeça. Você é importante. O pouco que eu tenho nós vamos dividir, vamos rachar esse pão aqui. Porque as pessoas estão se perdendo. Elas estão indo para o inferno, irmãos. E nós estamos de braços cruzados porque achamos que Deus está nos abençoando e tudo está fluindo bom demais. Certo dia eu vou chegando em casa à noite. Quando eu chego em casa, que eu vou abrir no portão, um jovem chega e anuncia um assalto. Disse: bora, passa o bobão. E eu procurando o bobão. O bobão era o relógio. Quando eu viro, ele olha e diz: eita, é o pastor. Digo: pastor, desculpa. Ele diz: não, vem cá. Não é porque eu estou agoniado. Eu quero um bigode, é porque eu estou querendo um bigode. Bigode é um cigarro de maconha lá. Digo: não, vem cá, eu preciso conversar com você. Não, aqui não tem nada nessa arma não. Aqui, me perdoe, não diga a ninguém não. Aí saiu correndo. Eu ainda tentei dar uma carreira atrás dele e ele fugiu. Se passa 2 dias, estoura uma operação da polícia militar em Soledade. Em trocas de tiro, aquele jovem morre. Meu Deus, que peso, que sobrecarga veio nos meus ombros. Eu podia ter corrido um pouco mais. Eu podia ter me esforçado, eu podia ter tentado abraçar ele de alguma forma, dizer: não, vamos aqui ver, cara, vamos resolver isso, mas não. Às vezes nós estamos assim, olhamos para as pessoas na rua e desconsideramos, porque nós já recebemos, já entramos, já estamos diante do Deus Todo-Poderoso. O resto que se vira e cada um tem as suas escolhas, mas não é assim. Não é assim. Existe uma responsabilidade no qual nós recebemos quando também nós nos envolvemos com esse amor, que é o ministério da reconciliação. Eu não posso olhar para as pessoas de qualquer forma e ignorá-las. Não posso fazer com que as pessoas vá para o inferno, eu sabendo que elas estão indo, e eu podendo fazer alguma coisa, só pelo simples fato de que a minha parte já está garantida. Glória a Deus, irmãos, pela salvação que nos alcançou. Mas nós não podemos cessar de fazer aquilo que o Senhor nos confiou com excelência. Que o tocar seja com excelência, que o ministrar seja com excelência, que o limpar seja com excelência, que a tua atitude com as pessoas seja com excelência. É você chegar para o irmão: está tudo bem com o irmão, mandar uma mensagem, um WhatsApp lá, ó: ei, Deus falou comigo para te dizer que Ele te ama e eu também, vice. Conta comigo. Nem que seja de madrugada. Vai acabar essa história de que ligação de madrugada é só notícia ruim. Vai chegar uma hora que eu creio que pessoas vão ligar para você de madrugada dizendo: ei, eu não estou conseguindo dormir, Deus mandou te dizer que Ele te ama e eu também. Não, mas vamos esperar o dia amanhecer. E se ela tirar a vida de madrugada? Obedece, crente. Obedece. Entenda que aquilo pode ser o último momento daquela pessoa e você simplesmente está ignorando. Seja excelente naquilo que Deus te confiou. Seja excelente na sua generosidade. Não dê apenas aquilo que te sobra. Isso é esmola. Estamos oferecendo ao Senhor o tempo que nos sobra. Estamos oferecendo ao Senhor o esforço apenas que nos sobra. As migalhas. Deus não está interessado no teu dinheiro, irmãos. Ele é dono do ouro e da prata. Ele está interessado no teu coração.
porque ela é que dá semente ao que semeia. Ele está na expectativa de ver alguém com um coração excelente e dizer: eu vou colocar mais, e mais, e mais, por causa do coração dele. Vocês ainda irão muito ouvir falar sobre o projeto Pequeninos. Muito. Vocês irão ouvir falar em todos os estados dessa nação. Cheguei agora do Rio de Janeiro, vamos abrir mais 4 pequeninos. Agora em outubro, em Minas Gerais, mais 4 pequeninos, 4 cidades diferentes. Em Pernambuco, vamos ter uma média de 5 pequeninos. Aqui na Paraíba já estamos com 6, vamos abrir no mínimo 50 pequeninos aqui. Não vai parar. Por quê? Porque a intenção é boa. E aquele que sustenta essa obra é o Senhor. Só para finalizar, nós estávamos sem nada no projeto. Não foi isso? Nada, literalmente nada. E bate aquela pergunta: e agora? Como é que vai ser? 350 crianças estávamos. É muita boca para alimentar. De repente, olhe para os seus e diga: de repente. Diga: assim vai ser na sua vida, de repente. Diga para ele: se anima, crente, assim vai ser na sua vida, o de repente de Deus. Uma pessoa liga dizendo: pastor, tem uma situação aqui. Desconta, crente. Eu estou com um caminhoneiro aqui revoltado. Um caminhão enorme aqui. Com um caminhão lotado de empanado de frango. Ele disse: mas aí, qual é o problema? O problema é que ele recebeu uma ligação. E ele é do Rio Grande do Sul. Veio trazer esses empanados do Rio Grande do Sul e recebeu uma ligação aqui dizendo que o pessoal que vai comprar desistiu da compra. E disse que não volta para o Rio Grande do Sul com essa mercadoria. Ele quer doar para alguém. O senhor quer? Ele disse: meu filho, se eu quero. Você está perguntando se passarinho quer comida, quer alpiste. Que precisa? Ele disse: tudo o que precisa é de pessoas para descarregar. Eu digo: um já tem. Mas é muita coisa. Só o Senhor não dá conta não. Chamei alguns moradores, chamei algumas pessoas. Meu irmão, era empanado. Imagina uma carreta enorme, lotada de empanado de frango. Eu disse para os vizinhos lá: quem me ajudar a descarregar, cada um leva uma caixa grande. Era fila de gente. Era festa. O bairro virou aquela alegria. Eu não sei nem quantos dias a gente passou comendo empanado de frango. Olha a bondade e a misericórdia do Senhor. E eu declaro que assim vai ser na sua vida. Ligações inesperadas irão chegar para você dizendo: ei, eu não sei porquê, mas eu estou ligando para dizer que o negócio vai dar certo. A porta vai se abrir. Agora gera alegria no teu coração, meu irmão. Gera um entusiasmo. Semeia com alegria. Abençoa o teu irmão com alegria. Planta amor, crente. Planta amor, crente. Seja generoso. Seja uma pessoa próspera de verdade. Fique em pé em nome de Jesus. Sabe, queridos, nós temos um pequeno problema. Somos rápidos demais para julgarmos a vida das pessoas. E lentos demais para amarmos elas como devemos amar. Muitas vezes estamos tão voltados a nós mesmos que esquecemos que quando nós plantamos, aí sim é que nós colhemos. Eu não estou tratando de dinheiro, eu estou tratando de atitude. Estou tentando te trazer um entendimento de que aquilo que o Senhor te confiou, irmãos, Ele não confiou a você por acaso, Ele confiou porque Ele sabe o dom, o talento e o potencial que você tem. E Ele não vai te impulsionar a fazer com excelência, porque Ele sabe que o caráter dele em você irá te impulsionar a agir com excelência.
Você não se tornou uma nova criatura simplesmente, irmãos, para se deleitar naquilo que Deus tem para a tua vida, que isso faz parte de um pacote, mas sim para também compartilharmos desse amor e dessa bondade sobre a vida das pessoas. Porque eu te pergunto, existem pessoas na sua família que você quer alcançar? E eu te digo com toda certeza, nem que seja no último suspiro, se você crer, nenhum da sua família vai se perder. Nenhum. Ah, pastor, o senhor não entende o cenário, como é crítico, é complicado. Pode ser o que for. É como costuma dizer, o mundo aí fora diz que pau que nasce torto não se endireita. Mas até o dia que se deparar com um marceneiro chamado Jesus Cristo, no instante ele vai ganhar forma, irá entrar no padrão dos céus. Agora, quem somos nós para julgarmos as pessoas? Quem somos nós para dizermos que fulano está condenado ao inferno, Beltrano está nos céus? Nem você está garantido mantendo essa postura de linguagem. Deus não deixou dentro da sua igreja, irmãos, o ministério de juízes para que venhamos apontar o dedo sobre as pessoas, mas de reconciliadores, de estendermos uma mão, de puxarmos, tirá-los do fundo do lamaçal e dizer: ei, Deus tem algo novo para a tua vida, Deus tem uma nova história para você. Erga a cabeça, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Porque eu já vi drogados virarem pastores, já vi prostitutas se tornarem grandes mulheres e ministras da palavra. Já vi pessoas totalmente despreparadas se tornarem grandes homens e mulheres de Deus. Então você não tem ideia de quem está do seu lado aí não. Ah, mas é minha esposa, é meu esposo. Isso para você. Mas Deus pode tranquilamente derramar de unção sobre a vida dela e se tornar um grande evangelista, um grande pastor, um grande apóstolo, o que quer que seja. Você não pode desconsiderar as pessoas que estão do seu lado, porque aquilo que Deus ungiu, irmãos, o homem não vai fazer com que não aconteça o que Deus tem para acontecer. Então olhe para o seu vizinho e diga: se anima, crente. Não, balança ele com alegria e diga: se anima, mimoso. Bora, tchu, 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 celestial. Levanta tuas mãos e glorifica a Deus. Eu sei que eu já passei alguns minutos, depois eu sento com o pastor e peço perdão, mas eu preciso fazer algo aqui profético nesse momento. Eu sei que tem pessoas da sua família que você tem orado para que elas sejam alcançadas por essa palavra. Eu queria que agora você fechasse seus olhos e pela fé começasse a agradecer a Deus pela salvação dessas pessoas. Cita o nome delas pela fé. Seja específico. Seja específico. Agora começa a ver pela fé. Começa a ver a cena agora. Essa pessoa em um momento de apelo levantando a mão. Como é que você se comportaria nesse momento? Como é que você se comportaria vendo essa pessoa sendo entregue a Cristo? Eita glória! Ah, pastor, não diga que é difícil, porque para Deus nada é impossível. Não limite aquele que tem todo o poder. Não queira fazer com que Deus se molde ao padrão do teu entendimento, mas pelo contrário, se adapta à visão da palavra e você verá algo bem mais amplo e maior. Oh, aleluias. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Pai. Eu creio no poder da unção coletiva. Como igreja, como corpo, nós declaramos agora salvação nos lares, famílias sendo restauradas. Eu anulo agora, desfaço toda a obra do diabo contra a vida de cada um desses que foram levantados em oração aqui nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus salvação, restauração, libertação, um recomeço, algo sobrenatural, poderoso. Eu creio na unção coletiva, irmãos. Se prepare para começar a testemunhar. Se prepare para começar a celebrar, porque já chegou. Não vai chegar, já chegou. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Teu problema é esse. Você está tímido demais acerca daquilo que Deus já te deu.
Eu me lembro que eu ficava trancado no quarto, dançando, pulando e rindo sozinho, quando eu falava que o projeto ia para todos os estados. E as pessoas diziam, não tem condição. E eu ficava rindo. Olhe para os seus e diga, está na hora de você aprender a dançar e pular, crente. Olhe para ele e diga, você está muito tímido, meu irmão. Diga, bota a vergonha no bolso, crente. Se anima porque é festa, meu irmão. Nós estamos tratando acerca de algo eterno, não é algo natural. Nós estamos tratando acerca de salvação de pessoas, restauração, libertação, pessoas saindo das drogas, pessoas se livrando de tudo aquilo que o diabo tem aprisionado. Você não pode ser tímido quando se trata de algo eterno. Oh, aleluias. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui nessa noite ainda não entregou a sua vida a Cristo? Reconhecendo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Aguenta um pouquinho, sustenta um pouco. Se você nunca fez isso, mas tem um desejo em seu coração de dizer, Jesus, vem se tornar Senhor da minha vida. Eu quero entrar nesse novo caminho. Você apenas levanta a sua mão. Eu não estou te convidando para uma religião. Não estou te convidando para uma denominação. Eu estou te convidando para você permitir Jesus Cristo se tornar Senhor e Salvador da tua vida. Único e suficiente. Se você tem esse desejo em seu coração, apenas levanta a sua mão. Seja um evangelista de Deus agora. Pergunta para o seu vizinho, você quer entregar a sua vida a Cristo? Você quer entregar a sua vida ao único que pode de fato te salvar? Pergunta para o vizinho de trás, da frente, não tenha vergonha. Nós somos muitas vezes tão ousados a perguntarmos coisas que não edificam nada, mas quando se trata daquilo que é eterno, nos tornamos tímidos. O apelo que eu te faço é para mudar a tua vida, mudar a tua história, mediante a presença do Espírito habitando em você. Eu sei quem eu era, irmãos, eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu vou por causa dessa palavra que me garante isso. Então, quem é a primeira pessoa nessa noite a dizer, eu quero Jesus? Eu quero mudar a minha história, eu quero mudar a minha vida. Isso é algo pessoal, mas é a decisão mais importante na vida de uma pessoa. Isso é algo que vai mudar a tua história para sempre. Temos a primeira pessoa. Aleluia, glória a Deus. Queria que você viesse, vem com ela junto. Vem com ela. Quem é a segunda pessoa? Se vier a primeira, eu tenho o direito de perguntar quem é a segunda. Nesse momento, nós temos uma grande festa nos céus. E se tem festa nos céus, por que a igreja não está celebrando? Quem é a segunda pessoa para dizer, Jesus, a minha vida a partir de hoje te pertence. A minha vida te pertence. Ah, pastor, eu não estou preparado para isso. Você tem razão. Não existe ninguém preparado para Jesus. Absolutamente ninguém. Agora, Ele está preparado para te receber do jeito que você está. A diferença é essa. Ele quer você do jeito que você está. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, irmãos, hoje é uma noite de reconciliação. Volta para Ele. Volta para Ele. Isso é um convite direto para você. É a última vez que eu pergunto, quem é a segunda pessoa? Apenas dê um primeiro passo. Tome uma primeira atitude e você vai ver como os próximos passos serão leves. Eu sinto em meu coração que tem mais pessoas. Mas quem convence o homem é o Espírito. Quem é essa segunda pessoa? Amém. Glória a Deus. Cadê a alegria da igreja? Glória a Deus. Se vier a segunda pessoa, tem o direito de perguntar quem é a terceira.
Quem é a terceira pessoa para dizer: eu quero Jesus na minha vida? Eu quero esse Deus maravilhoso. Cadê os ministros da reconciliação? Quem é essa terceira pessoa que está com o coração queimando, com esse desejo de vir? Oh, queridos, essa é a decisão mais importante na vida de uma pessoa. Nada se compara a isso. Aleluias. Eu quero orar por vocês. Mas ainda sinto que tem uma terceira pessoa. Quem é essa terceira pessoa? Apenas dê o primeiro passo como eles fizeram, que eu irei orar por eles. Aleluias. Eita glória. Algo está me puxando para uma terceira pessoa, irmãos. Não permita que aquilo que Deus tenha para você escape das suas mãos nesse exato momento, porque o diabo vai fazer de tudo para tentar tirar você desse momento. O que é que as pessoas vão dizer ao meu respeito? O que as pessoas vão dizer eu não sei, mas o que ele vai dizer é: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É isso que ele diz. Entregar a vida a Jesus é algo tão extraordinário, irmãos, tão fantástico, que eu fiz isso 7 vezes. Não precisa, mas era algo que para mim era surreal. É uma experiência única desse momento. A última vez, a terceira pessoa vem, apenas dê o primeiro passo. Nós iremos orar por você. Amém. Eu irei orar, vocês irão repetir essa oração. Agora faça. É sua esposa. Eita glória. Se vier a terceira, eu tenho direito de perguntar pela quarta. Temos a quarta pessoa? Se tiver, venha. A festa já está garantida. A festa já está garantida. Agora eu quero ver uma igreja alegre. Porque são menos 3 pessoas que o diabo queria levar para o inferno e vai para a glória. E o diabo que se exploda, porque eu creio que vai ter muita salvação nesse lugar. Pessoas serão alcançadas através da sua vida, do seu testemunho, do seu amor, da sua generosidade. Oh glória, que bênção. Vamos orar. Que momento especial, não é? Repita com toda a fé em seus corações. Diga: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Diga: Pai, eu te peço perdão das minhas falhas, dos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou por amor a mim. Diga: diabo, eu anulo, na autoridade do nome de Jesus, tudo que foi levantado contra a minha vida. Cai por terra agora, porque a partir de hoje eu pertenço a Jesus Cristo. Minha casa pertence a Jesus Cristo. A minha família é de Jesus Cristo, até o dia que Ele me levar para a glória. Amém, amém e amém. É festa, crente. Dê um abraço. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eita glória.
Tem alguém que alguma enfermidade, alguma doença, quer receber a cura agora? Se tiver, levanta a mão. Tem alguém com algum ali atrás? Uma pessoa, tem mais alguém com alguma enfermidade aqui no meio? Irmãos, quem estiver próximo deles, coloca a mão sobre eles. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a cura fluindo sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo, sejam curados. Amém, amém, amém. Tem alguém que deseja ser batizado no Espírito Santo? Com evidência de falar em outras línguas, um revestimento de poder. Tem alguém que nunca foi batizado, mas tem esse desejo? Se tiver, você levanta a mão e acompanha esse casal aqui maravilhoso, que eles irão ministrar sobre a sua vida. Tem alguém? Não? Ok. Queridos, deixa eu te indicar esses 3 livros. Às vezes parece até uma questão comercial, mas se trata de um crescimento espiritual. Todo crescimento espiritual ele está ligado diretamente ao conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais nós buscamos da palavra, mais entendimento teremos do caráter de Deus, daquilo que Ele tem para nós. Então livros como do nosso querido pastor apóstolo Manassés, Louvor e Adoração, do irmão Reagan, Glória Maior, do Dr. Norvel, Adoração, que é o combo, porque nós estamos tratando acerca disso, que se torna algo mais financeiramente prático para você adquirir. Isso não é tratado acerca de valores, mas sim de um crescimento espiritual. Do entendimento que você vai absorver um conteúdo, e aquele conteúdo irá te colocar um entendimento diferenciado acerca daquilo que você tinha. Então não deixe de investir na tua vida. Não deixe de investir com livros, com louvores que edificam, como vai ter agora o lançamento no próximo dia 13. Não deixe de vir, convida pessoas para que você possa cantar músicas baseando-se na palavra. Não deixe de ouvir ministrações no YouTube, cultos que nós tivemos, ministrações que foram conectadas nesse tema do mês, vão edificar a tua vida de uma forma direta. Você precisa investir na sua vida espiritual. Você precisa investir tempo com Deus, meditando na palavra, crescendo e tendo por entendimento que quanto mais eu busco, mais eu encontro. Quanto mais eu me mergulho nessas verdades, mais encharcado eu estarei do Senhor. Que Deus abençoe vocês na prática da palavra, irmãos. E lembre-se, você não é uma pessoa qualquer, você é extraordinário. Amém. Vou pegar.